de comunicação na internet. Seja bem-vindo, meu querido Marcos Vinícius, tudo bem? Você é xará aqui do Gastim, né? Gastim, meu camarada, sou Gastim, fã dele. Gastim. Isso, Vinícius Gastim é o meu xará, né? Hernani Guenin, eu quero expressar aí a minha felicidade, né? A minha alegria de estar te conhecendo aí pessoalmente. Né? O prazer é meu, cara. Eu sou muito fã da Rádio Friburgo AM, sou ouvinte e todos vocês são muito íntimos lá dentro da minha casa e frequentam aí a minha família, tá certo? Muito obrigado, Vinícius. Eu tive a graça de Deus de tirar umas fotos aí com o senhor, com o Vinícius Gastim. Não, respeito, hein, rapaz? Que negócio é esse? Com o Marcelinho e outros aí. E coloquei lá na nossa página no Facebook e bombou, né? Como dizem os mais novos aí. É um prazer imenso mesmo, de verdade, estar lhe conhecendo. E eu sempre faço questão de dizer o seguinte: nós não somos personagens, né? Nós somos alguém da vida real, né? Alguém que está ali do outro lado, no rádio, alguém que está na internet, na TV, no jornal, aonde quer que for. E o mais importante é transformar esse afeto, esse sentimento, em algo verdadeiro. Então sempre gostei muito do senhor, tenho curtido muito afeto. Tenho curtido muito afeto, né? Minha família também, avisei a todos que eu ia estar aqui. E quero também parabenizar os ouvintes dessa rádio. Eu já passei por ela algumas vezes no passado, tive algumas participações em programas religiosos, programas evangélicos. E o público é diverso, né? É verdade, não diversificado, é diversificado o nosso público. É o público cristão católico, é o público cristão evangélico, protestante, é o espírita, é o budista. Exatamente. E Deus é Deus da humanidade, isso é maravilhoso, né? E somos todos uma grande família que é chamada de humanidade. Então, eu estou muito feliz realizando aí um sonho em 2018, que é estar participando do Dimensão Total. E vou falar a sua frase: não perca pela hora. 11h48. Maravilhoso, maravilhoso. Mas o que lhe traz aqui é esse livro maravilhoso. Sim, senhor. Sim, senhor. Você, o Guenin, este livro. Fale sobre o seu livro que lhe inspirou para editar este livro maravilhoso. Esse livro eu quero parabenizar em primeiro lugar a Prefeitura de Nova Friburgo, a Câmara Municipal, que realizava alguns projetos voltados para a literatura, né? Nas categorias de crônicas e também de poesias, onde eu tive a oportunidade de ser um dos vencedores aí dos dois últimos concursos que a Câmara, junto com a Prefeitura, realizou. Esses textos que eu escrevia, eles acabaram se tornando uma coletânea e depois do concurso se tornou um livro. Livro este que eu uso nas minhas palestras ao vivo, né? Nos nossos grupos de motivação. E uso a poesia como instrumento, né? Como o senhor usa a rádio como ferramenta, a música como ferramenta de aproximação das pessoas, eu tenho usado a poesia, tem funcionado, tem dado muito certo, tem mostrado para as pessoas o quanto elas são importantes. A música, eu sempre faço questão de dizer, a rádio, a cultura em toda a sua diversidade, ela é muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo de tanta superficialidade, de tantas coisas supérfluas. A música, a poesia, o esporte, tudo que é bom, vem trazer o ser humano de novo para a sua essência, para a sua alma, né? Porque as pessoas estão perdendo, Hernani Guenin, a sua alma. E como está, né? Como está? Então você ouvir uma boa música, você ler um bom livro, você curtir um esporte, você assistir aí o jornalismo da Friburgo AM, é trazer de volta o ser humano para a sua essência, que é a humanidade. É verdade. Você não acha que seria bom o nosso povo ler mais? O brasileiro lê pouco? Lê muito pouco. Nós perdemos para a França. Os franceses leem muito mais à frente do que nós, né? Parece que o Brasil parece que fica em 8º lugar no ranking, né? E o que acontece? As pessoas vão se perdendo por falta de conhecimento, né? As pessoas, o grande mestre. E Jesus não foi apenas um líder, ele foi um grande mestre. Ele disse para os discípulos e para a multidão: o povo se destrói porque lhe falta conhecimento. Exato. E no Brasil, como falta conhecimento ao povo, né? O conhecimento é transformador, o conhecimento ele traz uma mentalidade nova. Quando eu te chamo de senhor, me arremete à educação que eu tive dos meus pais, da minha mãe,
dos livros que eu já li, né, e das coisas que eu aprendi. E bons tempos, né? E isso a gente não pode perder, porque lá no interior, principalmente na minha cidade, lá em Miracema. Você é de Miracema? Miracema. Miracema ainda tem plantadores de arroz ou isso tudo acabou? Ainda tem quem cultiva ainda essa prática, né? Do arroz em casa. Aquele arroz agulhinho, o arroz japonês. Exatamente. Miracema, que é conhecido também como terra do café, terra do macarrão, isso aí. Macarrão? O macarrão, já teve lá uma grande fábrica. Já teve também, como aqui em Friburgo, várias indústrias. Isso. Por que está acabando as indústrias no interior do nosso país? É uma pena, né, Toches? Realmente as coisas vêm passando por uma transformação muito grande e a própria população, né? A própria sociedade não consegue manter, o agricultor não consegue muitas vezes manter ficar no seu habitat do interior. Eu até tenho dito que os candidatos a presidente da República deveriam pensar na interiorização do nosso Brasil. Exatamente. Para que o homem ficasse no seu habitat. Por exemplo, não é o seu caso, você morava em Miracema, veio para aqui? Fui nascido e criado lá nas terras de Miracema, né? Miracema, que é do interior do Rio de Janeiro, já nas divisas com os estados das Minas Gerais. Miracema. Piratinga, ali por Piratinga. Exatamente, Palmas. Laranjal, Leopoldina, aí daí para frente é Minas Gerais. Miracema e Leopoldina são quantos quilômetros aproximadamente? Eu gosto muito de Leopoldina. Olha, a quantidade certa, exata de quilometragem eu não sei, mas aproximadamente 1h30, mais ou menos, você está dentro de Leopoldina. Eu já tive uma namorada em Leopoldina. Aí tá certo. Por isso, você está fazendo aí uma confissão, né? Mas eu quero aproveitar, já que eu falei do interior, mandar um abraço assim muito afetuoso para os ouvintes da internet. Eu, por exemplo, compartilho os vídeos pelo Facebook. Nós estamos na internet. Sabe, né? E eu tenho certeza do que eu estou falando. No interior, a Rádio Friburgo AM tem uma dimensão total, né? Não perca pela hora. Dimensão total. E eu quero parabenizar essas pessoas que a gente está falando. São os agricultores, o pessoal da construção civil, o pessoal do comércio, do mercado, porteiros, vigilantes, enfim. Taxistas, então, tem audiência danada. A nossa Rádio Friburgo tem uma audiência imensa com os taxistas. E esse é o Brasil que nós queremos para o futuro, né? Exatamente. Esse é o Brasil que nós queremos para o futuro, onde os trabalhadores, em sua diversidade, em sua vocação, seja valorizado, seja digno, né, do seu trabalho. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Exato. Nós vamos para os comerciais de mais uma internacional e depois nós vamos saber como adquirir o seu livro, esse livro cujo título é Fé, Motivação e Poesia. Dimensão total, não perca pela hora, 11h54. No varejão da construção é preço bom, não adianta tomar outra direção. A entrega é imediata, ferro, pedra, areia e massa. O varejão da construção é preço bom. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano Sabe está em sua vida. A todo momento o Plano Sabe só pensa em você. Todos os dias o Plano Sabe está em sua vida. A todo momento o Plano Sabe só pensa em você. Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas. O inverno chegou e só na Resende os preços caem como a temperatura. Confira. Maxi Ducha Lorenzetti R$ 34,90. Ducha Advanced Multi Lorenzetti R$ 78,90. Aquecedor elétrico versátil Lorenzetti R$ 139. Aquecedores a gás a partir de R$ 379,90. Visite uma de nossas 3 lojas e aproveite. É mais fácil construir com a Resende. Dimensão total, recebendo hoje no Cantinho da Cultura e da Educação este grande amigo Marcos Diniz da Silva Toches. Você não usa muito da Silva não, porque tem pouco da Silva por aí, né, Toches? Da Silva tem muito, né? Da Silva tem muito.
Souza, não tem Souza. Não tem. São sobrenomes bem antigos, né? É como bem tem antigo. Souza e Silva por aí, né? Exatamente. É igual Tiririca, né? Em todo lugar tem Silva. Exatamente. Silva e Souza, né? Como adquirir o seu livro? A turma está querendo saber onde você pode adquirir o seu livro Fé, Motivação e Poesia. Exatamente. Agora é a parte mais bonita, né, da história. Eu estou disponibilizando esse trabalho e outros, né, pela internet, em arquivo digital, gratuitamente. É o meu jeito de ofertar, é uma oferta minha, né, e da minha família, para as pessoas que realmente gostam de ler, gostam de cultivar essa arte, né, do conhecimento que é tão transformador. Então é um presente para os ouvintes, né, para as famílias. São muitas as famílias que ouvem o programa Dimensão Total, que estão acompanhando os programas, né, a programação da Rádio Friburgo AM. Ela tem um alcance muito grande, muito diverso. Todo mundo, né, através da internet. E todo mundo pela internet, a nível nacional também, pela internet, municipal, estadual e aqui nos nossos bairros aqui de Nova Friburgo, onde tantas e tantas pessoas ouvem o programa e assistem pela internet. Quem quiser fazer contato comigo, Hernani Guerin, e ganhar o livro de presente, eu vou estar enviando pelo WhatsApp, pelas plataformas digitais, sem nenhum custo, para que a gente possa criar, assim, uma amizade, né? O meu nome é Marcos Vinícius da Silva Tostes, e a pessoa pode primeiro me encontrar pelo YouTuber. O YouTube hoje é um dos grandes canais, uma das grandes ferramentas. É só colocar lá Fé, Motivação e Poesias, Marcos Vinícius Poeta, e já aparece lá alguma coisa minha lá sobre motivação e poesias. Ô, meu caro Marcos, para encerrar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você oferecesse esta poesia aos ouvintes do Dimensão Total. Sim, senhor. Essa mania de utopia. Ah, sim, essa poesia é muito bonita, é a poesia de número 22, né? 22, essa mania de utopia diz assim: parabéns para você. Você quem? Você, pela pessoa que você tem se esforçado para ser e tem conseguido melhorar bastante, evoluindo a cada dia que passa. Alguns momentos da nossa existência são preciso criar sofisma e fantasia. O ser humano não vive sem fantasiar um pouco, né? Para fugir da realidade tão dura e às vezes tão pesada do dia a dia. Através da poesia, com muito respeito e carinho e fraternidade e amizade pelas pessoas, eu posso, pela poesia, profetizar palavras de vida, e vida essa que transforma em vitória, fazendo com que o ser humano seja cada vez melhor. Através da poesia eu consigo fazer com que as pessoas se tornem mais importantes, se sintam especiais, aceitas, falem e tenha a liberdade de serem ouvidas, porque todo ser humano precisa falar e saber que é aceito, saber que é ouvido. Tomara que tudo dê certo para você, diz o poema, porque você merece. Eu vejo nos traços dos seus olhos, na menina dos seus olhos bonito, que você precisa e deseja muito ser feliz. Quer saber de uma coisa, ouvinte da Rádio Friburgo AM? Você tem vocação para ser uma pessoa feliz e bem-sucedida. E quando eu falo feliz e bem-sucedido, eu não estou falando de situação financeira, eu não estou falando de reconhecimento, de aplauso, de plateia, eu não estou falando de fama, desse tipo de sucesso. Eu estou falando de coisas que o dinheiro não pode comprar. Eu estou falando de riquezas que o ouro, a prata, nada disso chegam aos pés. Eu estou falando de você descobrir o seu propósito, para que você existe, de onde você veio, como você está agora e aonde você quer chegar. Então, o meu desejo para você, através da minha poesia, é essa. Tomara que você descubra o seu propósito, para que você existe. Aí sim, você vai ter uma vida plena com você mesmo. Que bacana, muito obrigado, meu caro Marcos, pela sua participação no meu programa. E você diz que dá palestra de motivação em vários locais. Como alguém pode convidar para estas palestras? Exatamente. Eu estou fazendo agora uma parceria com o pessoal da Secretaria de Educação, né? E graças a Deus, Hernani, eu tenho aprendido que a vida é feita de relacionamentos, de amizades, né? Então, o que acontece? Eu tenho um grupo, existem muitos e muitos grupos de notícias, enfim, de informações através do WhatsApp. Eu criei um grupo de notícia boa, rapaz. O meu grupo é um grupo só de notícia boa, Boa notícia. Isso, então se a pessoa... Exatamente.
Exatamente, porque ninguém suporta mais esse veneno, né? essa pimenta que é jogada no ar. A maioria dos órgãos de comunicação se transformou em a patrulha da cidade. Exatamente. Então esse grupo, ele é de amigos seletos. Se você está me ouvindo aí, você moça, você rapaz, você príncipe, princesa de Deus, você que tem um coração bom, uma alma boa e quer participar do nosso grupo, você pode me adicionar aí. Eu vou ter um prazer imenso em construir uma amizade com você, né? Pelo telefone 22 99837 8652. 99837 8652. Vai ser um prazer imenso eu construir uma amizade com você. Sabe por quê, Hernani? O bem sempre vence o mal no final. É verdade, você planta o bem, ele vem. Senão a vida não teria sentido, né? A existência se plantou o mal, ele também aparece. Exatamente. E você vai me dar esse livro? Esse livro é presente para o senhor, pelo afeto, o carinho, a amizade que eu tenho pelo senhor. E quero deixar aqui registrado também. É respeito, né, senhor? É respeito. Eu quero deixar também o meu carinho, a minha amizade com todo o pessoal que faz programas aqui, Pedro Osmar, Vinícius Gastinho, o pessoal do jornalismo que vem se destacando aí. Da técnica não, né? O pessoal da técnica também, o pessoal dos bastidores, exatamente. Porque ninguém fala dele. Eu estava falando hoje numa palestra cedo sobre isso. As pessoas ouvem a gente na rádio, vê a gente nos meios de comunicação e às vezes não entende. Mas o mais importante da vida, Hernani Guenin e ouvinte da rádio, é aquilo que nós fazemos em secreto, nos bastidores. É quando a pessoa te dá um troco errado, um dinheiro a mais, você volta lá, ninguém está vendo, você não teria obrigação nenhuma de devolver, mas por uma consciência boa, por uma educação, por um princípio, por algo que você aprendeu, uma herança boa, você volta lá e devolve. É por uma visita que você sai num dia de domingo para um hospital, para visitar quem nem é da sua família, quem você nem conhece. É uma palestra que você dá para uma pessoa só, quando ninguém está vendo pelo Facebook, pela internet, ou escutando pela rádio, ou vendo pela TV. O que você faz em segredo, o que você faz em sigilo, em secreto, é o que Jesus se agrada e é um dos comportamentos cristãos que eu estou adotando para a minha vida. Ok, meu caro Marcos Vinícius da Silva Totti, muito obrigado. Foi um prazer lhe conhecer pessoalmente, né? Você me conhecia pela rádio, foi um prazer imenso, muita emoção de ter lhe conhecido pessoalmente. Prazer é meu, um abraço fraterno para essa dimensão total aí. Até ensaiei, tá vendo? Uma frase. Um abraço aí fraterno para todos os ouvintes, de pessoas, vamos dizer assim, de todos os povos, nações, línguas e raças, etnias, províncias, né? Pessoas do Brasil todo, de todo o estado do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Prazer é meu. Um abraço. Não perca pela hora, 12 horas 4 minutinhos. No Varejão São Cipriano Lingerie, promoção aquecendo o coração. As mais lindas calcinhas e sutiãs com aquele precinho que dá até para revender. Na Rua Presidente Vargas, 121, em Olaria. Dr. Júlio César Cerqueira, psicólogo clínico com registro no CRP 29.457. Transtorno obsessivo, compulsivo, toque, fobias, pânico, depressão, transtornos sexuais masculinos e femininos, problemas de aprendizagem na adolescência. Procure o Dr. Júlio César Cerqueira, Avenida Alberto Braune, 24, sala 504, no edifício Oswaldo Cruz. Telefones 2523-7030 e 99233-7441. Dr. Júlio César Cerqueira.